Olá a todos os amigos da página Cristo Além da Religião. Estou aqui mais uma vez conversando com vocês. Fazemos parte de um projeto aí com vários amigos que estamos desenvolvendo um projeto envolvendo Carnaval, Futebol e Identidade Nacional. Será uma série produzida com muitos vídeos desmistificando algumas coisas que remontam à origem dessas coisas incorporadas ao nosso inconsciente coletivo, à nossa identidade nacional. Se foi ouvido falar por muito tempo que o Brasil é o país do carnaval e o Brasil é o país do futebol. Pois bem, muitas das pessoas não sabem que isso tem uma origem, existe um propósito por trás disso, e esse propósito remonta a uma figura histórica brasileira absolutista chamada Getúlio Vargas. Foi esse homem que usou essas ferramentas, criou essas ferramentas, pegou da forma atual, a forma contemporânea à época e moldou com propósitos absolutistas. E sem dúvida, nesse levante que nós temos tido no nosso país de conservadorismo, é extremamente necessário entender isso. Então eu queria tocar alguns pontos. Nós temos a equipe aí, o Luiz, o Daniel, o Lucas, o Rony também, que faz parte desse trabalho. E não foi possível nós gravar durante essa semana um vídeo com todos, então eu vou trazer alguns dados. E eu peço que você compartilhe isso para que nós possamos alcançar o mais número de pessoas possíveis para trazer para esse debate. E fica aí embaixo nos comentários, você comenta aí no vídeo, no YouTube, no Facebook. Se você tem alguma dúvida, curta a nossa página, ative o sininho ali no nosso canal no YouTube para que você possa estar recebendo toda semana os vídeos que nós vamos estar postando sobre isso. Carnaval é uma série completa, futebol e identidade nacional. Pois bem, trazendo alguns detalhes sobre o carnaval, é interessante que você veja o vídeo anterior também, que está aí no canal. Você vai entender que no Brasil existia dois carnavais. O entrudo, que era o carnaval do povo pobre, do povo negro, escravos, e toda a questão envolvendo o entrudo que nós tratamos no vídeo anterior, que é bem interessante você entender. E nós tínhamos o carnaval mais de elite, que foi sendo criado para compensar o intrudo. Então foi sendo criado. Getúlio Vargas pega, quando assume o poder, faz uma unificação desses dois carnavais e cria um carnaval nacional, como máquina de propaganda para o seu projeto absolutista. E aí passa a divulgar. E o carnaval que vinha sendo praticado até então, passou a ser considerado subversivo, ou seja, era proibido. Era uma iniciativa que era proibida. Eu não estou entrando no mérito do que é certo, que é errado, se era pecado ou não. Eu estou trazendo dados históricos para que nós possamos enriquecer o debate. Agora eu quero me ater um pouquinho mais sobre o futebol. Porque muitas pessoas torcem para um time, torcem para o outro e não entendem o que está por trás desse futebol atual. Getúlio, como queria ser o ídolo nacional, a única figura nacional reconhecida, ele não gostava do futebol nacional. Se você for olhar ali embaixo do nosso canal, tem o link ali de algumas páginas que explicam aprofundadamente para que você possa estar enriquecendo esse debate. Então, o futebol nacional ele tinha um item de individualidade, de malemolência, algumas características ligadas à forma que o futebol nacional era praticado. Individualista, respeitava as características individuais e exaltava as características individuais. Mas Getúlio não gostava disso, porque isso produziu o quê? Ídolos nacionais. E com certeza Getúlio Vargas não queria dividir o seu trono com ninguém. Ele queria ser o único ídolo nacional. Então nós temos uma figura central nesse ponto, que foi o Leônidas. Todo grande amante de futebol conhece a história de quem foi Leônidas. Leônidas foi um jogador que ele enaltecia essas características individualistas, coisa que irritava muito Getúlio. Porque Leônidas era muito amado pelo povo, Getúlio não baniu Leônidas, Getúlio não censurou Leônidas. Mas nunca foi aquilo que ele queria. Ele foi tentado, Leônidas foi tentado a ser cooptado pelo governo para que viesse replicar esse indivíduo que Getúlio queria formar. Baseado nos ideais nazifascistas, como Hitler queria criar um alemão perfeito, assim, Getúlio Vargas também queria criar um ideal perfeito de brasileiro. E ele se baseava nisso. Veja só, aqui tem uma matéria aqui sobre futebol bem interessante, que vai estar ali para você poder ver. Já está na nossa página lá. O futebol brasileiro de estilo individualista e exibicionista não se curvou à tentativa do governo de Getúlio Vargas em usá-lo como instrumento político. Tem uma historiadora, Melina Pardini, que apesar do Estado Novo em 37 e 45 impôs um governo autoritário, tentar concretizar o seu projeto de futebol ordenado, disciplinado,
muitos aspectos afrontavam esse plano. Veja só, ele tentou banir esse futebol. Por quê? Uma coisa é uma identidade nacional, que é o tema desse debate, dessa série, se conclui nisso, ser formada através dos tempos, sem interferência direta do Estado. Então essa identidade nacional é fruto das interações do indivíduo com o meio que ele está inserido e das suas experiências de povo, de origem. Ou seja, vem a cultura portuguesa inicialmente, depois vem imigrantes italianos, japoneses, europeus, africanos, e aí cria uma identidade nacional, fruto dessa interação, mas sem uma interferência programada por trás. E isso é uma identidade nacional seguindo o seu curso da história. Mas no Brasil não foi assim. O Brasil sofreu interferência do Estado na sua identidade nacional. E agora, com esse levante de liberalismo econômico, nós precisamos, para realmente, nas suas bases, formar uma identidade nacional livre de interferências, começar a desmistificar essas ferramentas. Entender de onde vem esse futebol. Da onde vem esse carnaval praticado no Brasil com interferência do Estado? A prova é tão grande que o Estado começou a subsidiar o carnaval, coisa que eu sou totalmente contra. Por quê? Porque ele era uma máquina de propaganda do governo de Getúlio Vargas. Então ele financiava, mas tinha que ser naqueles moldes. Começou a exigir alvará para o funcionamento. As escolas de samba, os sambódromos, todos foram criados com esse objetivo. Então o futebol nacional, para nós concluir esse detalhe aqui, porque durante a semana nós vamos estar postando mais um vídeo explicando com mais detalhe. Getúlio não consegue concretizar com o Leônidas o seu plano, mas ele começa interferindo inclusive na mudança de nome de clubes. O próprio Palmeiras teve mudança de nome, não se chamava Palmeiras, se chamava Palestra Itália, porque Getúlio queria banir todas as iniciativas regionais, todos os levantes regionais, ou seja, suprimindo. Prova disso que vocês devem pesquisar na história, vocês vão descobrir que Getúlio queimou as bandeiras estaduais, porque ele queria um item nacional, somente nacional, o nacionalismo exagerado, o nacionalismo sem controle, não fruto do amadurecimento cultural de um povo, que segue o seu curso da história, mas uma interferência realmente autoritária para produzir algo incubado, algo dentro do laboratório de Vargas. Vargas cria esses mecanismos porque ele tinha os seus propósitos absolutos. Então tá aí a dica para você, que pensava que futebol era uma coisa aleatória, que foi surgindo, não. Existem interferências do Estado, vários tipos de interferência, inclusive essas circunstâncias do carnaval também. Divulgue esse vídeo, compartilhe, chame amigos para curtir a página, porque os debates serão bem interessantes, e ali nos comentários você pode estar comentando aquilo que você acha ou aquilo que você ficou com dúvida. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.